Convido a todos, então, para fecharmos os olhos, elevarmos o nosso pensamento. Dessa maneira, nos colocamos em sintonia com a espiritualidade que nos orienta, que nos envolve, que possamos manter a união de pensamentos, buscando o foco nas atividades desta noite. Pedimos bênçãos de luz, que bênçãos de nosso Mestre recaiam sobre todos nós, e que dessa maneira o nosso amigo Paulo Eduardo receba a boa inspiração, mantenha a boa conexão com a espiritualidade que o orienta, e que todos nós, nesta noite, possamos retirar das lições que nos serão mostradas algo que transforme em nossa intimidade, que tenhamos essa disposição e essa boa vontade também. Que o Pai nos oriente nesse sentido e que possamos extrair ensinamentos que nos darão forças e condições para enfrentarmos as dificuldades da nossa existência. Em vosso nome, Mestre Jesus, iniciamos o Evangelho no Lar online desta noite. Assim seja. Pessoal, então mais uma vez uma boa noite a todos. Que Jesus, o Mestre, nos envolva em sua santa paz, nos inspire a todos, para que nós possamos receber bastante dessas lições, né, do Evangelho. Então eu quero agradecer aqui muito o convite da amiga Fátima. Através dela conheci essa casa, admiro esse belo trabalho que vocês realizam. Estou muito feliz, muito alegre de participar aqui com vocês hoje. Ainda mais, né, refletindo em torno do Evangelho. Então, como foi dito, nós vamos fazer a reflexão sobre a lição 14, né, Indicação Fraterna, do livro Ceifa de Luz. E Emmanuel vai desenvolver seu comentário a partir de um versículo da primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. A gente percebe já por esse versículo, né, da Epístola de Pedro, que ele está falando, está se referindo ao ponto, um dos pontos, né, essenciais do Evangelho, que é a questão do servir. É interessante que o próprio título do Emmanuel, né, que ele diz indicação fraterna, a gente percebe isso, que Pedro está ali indicando amorosamente, fraternalmente, dando como se fosse um conselho de irmão, de amigo, né, para aqueles que receberam a epístola, para que servissem. Né? Esse é o propósito, é algo assim muito importante para todos nós. E quando a gente começa a estudar um pouquinho o Evangelho, nós perceberemos quanto que Jesus fala, ensina sobre a questão do serviço ao semelhante, né, do trabalho, da caridade fraterna. A gente poderia se lembrar daquele episódio quando os discípulos até disputavam, né, entre si quem era o maior dentre eles, e Jesus diz, né, quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Vejam que belo isso, né? Que bela lição. E quando ele diz também, eu vim para servir, e não para ser servido. Então, são várias citações que nós percebemos do Evangelho, destacando a importância desse trabalho fraterno, né? Nos colocarmos à disposição do outro, com interesse verdadeiro de auxílio, né? De caridade. E aqui Pedro destaca, né, conforme o dom que recebeu. Aqui a gente poderia até fazer um link lá com a parábola dos talentos, né? Imaginarmos figuradamente que cada um de nós, ao reencarnar, nós trazemos potenciais, né, talentos, poderíamos dizer assim.
cada um tem os seus pontos fortes, né? As suas habilidades, cada um de nós desenvolve habilidades diferentes, desenvolvemos, né, habilidades diferentes durante a nossa longa jornada evolutiva, através das múltiplas reencarnações. Então, é muito importante isso, porque a gente vai percebendo que todos nós nos ajudamos, aprendemos uns com os outros. Todos nós temos condições de colocar aquilo que temos de bom a favor do outro, e que, lembrando a parábola, né, nós não façamos como aquele servo mau que enterrou o talento, com medo daquele senhor. Então, Emmanuel começa o comentário dizendo assim: o caminho para o necessário burilamento, trabalhar, aprender, sofrer, dar presença e colaboração na causa do bem. Vejam que Emmanuel aqui destaca como um caminho, né, ele diz, o caminho para a nossa melhoria moral, podemos pensar assim nesse burilamento. E eu até penso que não é por acaso que Emmanuel coloca nessa sequência: trabalhar, aprender, sofrer, dar presença. Porque, imaginem, né, nós, quando já começamos a despertar para esse desejo de ser útil ao semelhante, a gente logo se engaja em algum trabalho, né, assistencial, na casa espírita, qualquer trabalho no bem. E eu penso que a gente não deve esperar nos encontrarmos completamente prontos para começar a trabalhar, porque muitas pessoas, às vezes, dizem, né, eu não estou ainda pronto, eu ainda preciso aprender mais, eu preciso me melhorar moralmente. Às vezes a pessoa fica esperando um tempo muito longo, que às vezes acaba nem realizando nenhum trabalho. Então, Emmanuel diz aqui, né, trabalhar e aprender em sequência, quer dizer, a gente começando o trabalho, né, começando a se dedicar a algo em favor do semelhante, qualquer trabalho que seja no bem, nós aprenderemos com essa prática, né? Conforme a gente vai desempenhando esse trabalho, qualquer que seja, nós vamos nos aprimorando, vamos desenvolvendo mais habilidades, vamos nos conscientizando cada vez mais da importância desse trabalho, e assim a gente aprende, a gente desenvolve valores, a gente vai percebendo cada vez mais como realizar de forma mais eficiente aquele trabalho. E Emmanuel coloca aqui sofrer também, né? Por quê? Né? Por que será que ele coloca esse sofrer? A gente sabe que um trabalho de amor, um trabalho no bem, às vezes vai exigir daquele que se dedica a essa causa algum sacrifício até, como a gente vai ver a seguir aqui na mensagem. Porque o sacrifício é um sinal de que a pessoa está se doando, sem se preocupar muito, às vezes, consigo mesma. Esse é um ponto muito bonito até da mensagem do Cristo, porque a gente percebe que os grandes missionários se doavam em favor de todos nós, humanidade terrestre. Então, conforme a gente vai, né, trabalhando, aprendendo, se preciso for se sacrificando, assim a gente vai efetivamente dar presença e colaboração na causa do bem. Porque aí nós estaremos realizando uma caridade verdadeira. E eu gosto de recordar uma mensagem de Emmanuel, que está lá no livro Vinha de Luz, que ele chama Caridade Essencial. Essa mensagem eu achei muito assim, relevante, porque Emmanuel diz nessa mensagem que antes de nós efetuarmos a caridade no mundo, né, no exterior, ele diz assim, que nós deveríamos fazer a caridade conosco primeiro, dentro de nós. Por isso que ele chama caridade essencial. Qual seria essa caridade? Ele fala assim, de nós cuidarmos dos nossos pensamentos,
das nossas palavras e dos nossos atos, para que estejam pautados pelo Evangelho do Cristo. Ou seja, né, é a nossa transformação moral. Então, Emmanuel, ele quer nos alertar que, para que a caridade seja realmente verdadeira, seria bom que nós tivéssemos primeiro desenvolvido esses valores, né, de elevação moral. Lógico que perfeição não, mas a gente desenvolver valores que nos colocassem em condições de ajudar o semelhante sem nos sentirmos melhores que ele. Que nós desenvolvêssemos sentimentos de compaixão, nós aprendêssemos a empatia, tudo isso a gente desenvolve com essa caridade essencial, cuidando do nosso íntimo, né? Porque Emmanuel coloca que existe uma diferença entre fazer o bem e ser verdadeiramente caridoso. Ele diz assim, muitas vezes a pessoa pode realizar obras notáveis no mundo. A pessoa pode ter trabalhado muito, realizado muito no exterior, mas pode ser que dentro de si mesma, no momento do testemunho pessoal, se apresente vazio por dentro, como um mendigo de luz, ele diz. Vejam que sério isso, né? E aí eu me recordei daquele livro Voltei, né, do irmão Jacó, creio que vocês já devem ter lido, que ele traz para nós a sua experiência, né, de um espírita muito atuante, que imaginava chegar à pátria espiritual em boas condições, né, com a luz espiritual, e ao chegar lá percebe que não tinha esse poder, né, essa luz espiritual. E aí ele vai compreender, os amigos, né, espirituais dizem a ele, que ele realizou muito fora, ele fez muito, né, trabalhou muito na causa espírita, mas não edificou dentro de si mesmo. Então, eu acho muito interessante essa questão, é sempre um alerta para nós, que a gente trabalhe, sim, numa causa do bem, mas que procuremos perceber quais são os sentimentos que nos movem a fazer aquilo, né? Para que a gente possa estar realmente realizando aquele trabalho por amor, né? Que a gente procure realizar algo que nos dê esse bom sentimento de amor, de compaixão. Aí Emmanuel continua, o amor encerra em si as leis do universo, e tudo o que fizermos contra o amor é algo que criamos contra nós mesmos. Aceita, desse modo, no sacrifício, a mais alta norma de ação. Então, né, o amor, que é de essência divina, como sabemos, a lei de Deus é lei de amor. Então, aqui está dizendo Emmanuel que se nós, né, pelas nossas escolhas, muitas vezes pela nossa rebeldia, nos distanciamos dessas leis divinas, amorosas, nós sofreremos, né? Aqui recordo até a questão 614, tão importante do Livro dos Espíritos, é aquela que inicia a terceira parte do livro, quando Kardec pergunta, né, o que é a lei natural? E os Espíritos respondem, é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. E essa lei indica o que se deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então vejam que conexão aqui com a fala de Emmanuel, porque nós sabemos que muitas vezes nós seguimos por caminho diferente daquele que essas leis amorosas estabelecem para nós. E Deus respeita, né, a nossa escolha. Então, nós seremos infelizes todas as vezes que buscarmos um caminho diferente. Nós estamos aprendendo, isso é normal. Estamos numa trajetória evolutiva, né? E nós nem sempre acertamos, apesar de que cada vez mais, conforme vamos nos despertando, né, para essa realidade, a gente procure buscar cada vez mais viver em harmonia com essas leis divinas. E aqui Emmanuel fala, então, do sacrifício, né? Aceita no sacrifício a mais alta norma de ação. Eu achei muito belo isso, porque, como já dissemos um pouquinho atrás, né?
a questão do sacrifício, de quem ama verdadeiramente, se sacrifica até pelo outro, né? E aqui eu me recordo de André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele faz uma referência a essa nossa jornada evolutiva, como se nós pudéssemos comparar com uma longa viagem que estamos realizando nessa trajetória, né, pelas reencarnações. E ele diz assim, que nós, nessa longa viagem, passamos como se nós passássemos por diversas estações através das reencarnações. Então ele diz assim, nós passamos pela fase do desejo, né, lá na fase primária da evolução. Depois de muito tempo reencarnando, a gente chega na estação da posse, da simpatia, do carinho, do devotamento. Está vendo que vai crescendo. A gente vai buscando valores mais nobres, até chegar à renúncia e ao sacrifício. Ele coloca que a estação do sacrifício seria aquela última parada, vamos dizer assim, como se a gente alcançasse, depois de longa etapa reencarnatória, quando a gente consegue realmente amar tanto o outro, que a gente se sacrifica verdadeiramente pelo outro. Como a gente percebe, né, muitos missionários assim na Terra. E isso ele diz, né, lógico, depois de muitos séculos, a gente vai passando por cada uma dessas etapas. E continuando, então Emmanuel diz, não fujas dos encargos que a sabedoria da vida te entregou. Acima de tudo, promove-te servindo mais. Vejam que interessante, né? Não fujas dos encargos que a vida te entregou. Será que muitas vezes a gente não tem, né, essa vontade, às vezes, a gente acha, às vezes, a cruz muito pesada, a contexto da vida, às vezes a gente se revolta com aquele contexto em que nos encontramos, e aí nós precisamos também nos lembrar da questão 258 do Livro dos Espíritos, tão citada, né, que fala sobre a escolha das provas, quando lá está dito que nós, antes de reencarnarmos, fazemos a chamada escolha, né, do gênero das provas. É lógico que a gente não vai prever tudo o que vai nos acontecer durante a existência, mas a gente vai fazer um planejamento reencarnatório, né, escolhendo, por exemplo, a família onde haveremos de nascer, escolhendo a condição financeira com mais tranquilidade ou mais dificuldade. Podemos também, né, de repente, escolhermos e merecermos ter um corpo saudável, ou até necessitarmos de alguma dificuldade a nível, né, corporal, alguma enfermidade, alguma limitação física. Lembrando que tudo isso são escolhas orientadas, né, pelos amigos da espiritualidade mais sábios, que visam o bem do espírito. Porque, às vezes, a gente pode escolher algumas coisas que, para o encarnado, não seriam favoráveis, para a visão do encarnado, não seriam boas, mas para o espírito imortal, são favoráveis, são benéficas ao espírito. Por isso que a gente faz escolhas, né, como sabemos, de situações, às vezes, não tão fáceis de se enfrentar. E aí, aqui encarnados, como a bênção, né, do véu do esquecimento, pode ser que em determinado momento da vida a gente se revolte, como a gente esquece, né, o que foi planejado, pedido por nós, a gente pode querer aqui, como diz Emmanuel, fugir desses encargos. Então, que nós, como sabemos, graças à informação da doutrina espírita, nós, no momento de revolta, ou de inconformação, de repente, que a gente se recorde que, muito provavelmente, fomos nós que escolhemos, e nós estamos com as condições exatamente de acordo com o que mais precisamos para o nosso crescimento espiritual. E ele diz aqui, né, promove-te servindo mais. Quer dizer, mesmo no meio da dificuldade, se a gente encontrar forças para servir, apesar da dificuldade que nos
envolve, né, em determinada fase da vida. E aí André Luiz tem uma frase marcante que ele diz assim: quem serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. É muito bela essa frase, porque deveres todos nós temos. Os deveres profissionais, deveres com a família, vários, né? Então, e a hora livre? Aquele tempo que a gente tem, cumprido todos os deveres, né, de alguém responsável, todos nós temos a hora livre. O que nós fazemos da nossa hora livre? Aí é que é o detalhe. Onde nós empregamos esse tempo? Lógico que nós precisamos de um lazer, de um descanso, mas lembra, André Luiz, que quem serve além do dever, quer dizer, nessa hora livre. Se a gente encontra um tempinho para ajudar o semelhante, né, nós estamos no caminho da verdadeira felicidade. O suor do trabalho, continua o benfeitor, confere experiência. A lágrima da aflição acende a luz espiritual. Então, nos momentos mais difíceis, né, são aqueles que nós geralmente realizamos as maiores conquistas. A hora que a gente trabalha mais pesado, que a cruz parece mais pesada, as dificuldades se avolumam, a gente desenvolve experiência, né, com esse aprendizado. E a experiência e esse aprendizado é só depois de muita luta, né, depois de muita dedicação, realmente, que a gente vai conquistando essa fortaleza moral, essa luz espiritual. Por isso que o mestre, né, Jesus disse, aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vejam que Jesus não promete àqueles que queiram segui-lo isentá-los das vicissitudes da vida, né? Jesus diz, tome a sua cruz, porque às vezes a gente pode pensar, eu vou servir na causa do Cristo, é capaz que, né, a vida fica mais fácil, não vou ter tantas tribulações, mas está claro aqui, nós continuaremos carregando a nossa cruz, enfrentando as dificuldades normais da vida. E se nós tivermos, apesar disso, a disposição para continuar nessa causa do Cristo, aí sim, né, nós estaremos realmente dispostos a seguir. Quando a dor te visite, reflete-lhe a mensagem. Não há sofrimento sem significação. A questão da dor, né, pessoal? Sempre a dor a gente vai ouvir falar sobre ela, a gente comenta sobre ela, nós refletimos sobre a questão da dor, porque com exceção daqueles sofrimentos que muitas vezes nós buscamos, né, com a nossa imprevidência, com a nossa negligência, porque é importante pensar isso. Muitas vezes, com as nossas escolhas equivocadas, a gente pode, através dos excessos, dos vícios, desenvolver sofrimentos desnecessários, que não são sofrimentos decorrentes, né, de passado reencarnatório. Às vezes são situações que nós buscamos com a nossa atitude infeliz. Então não precisaríamos sofrer aquilo, de repente, que enfrentamos em determinada fase da vida. Mas com exceção a esses sofrimentos que nós buscamos, né, geralmente, quando a dor bate à nossa porta, ela traz um alerta, né, um aviso. A dor, na verdade, é um recurso que a providência se utiliza a nosso favor, a gente já entendeu isso. Porque muitas vezes que a gente está, de repente, seguindo por um caminho equivocado, fazendo más escolhas, se estamos numa rebeldia muito grande, muito assim, sequencialmente, tomando atitudes infelizes, né, algo repetido, a gente pode, de repente, enfrentar a dor. Como, por exemplo, uma doença, né? A gente sabe que a doença, na verdade, ela é o reflexo
do espírito enfermo, porque, na verdade, na sua grande maioria, quem vai se tornar doente primeiro é o espírito, né? Então, o corpo reflete o estado da alma. E Emmanuel tem uma frase lá no Consolador que ele diz assim: saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Interessante isso, né? Saúde é a perfeita harmonia da alma. Quer dizer, né, não basta ver se o corpo está saudável, precisa ver como está o espírito, né? De repente, o corpo nem mostra ainda uma enfermidade, mas o espírito pode estar em desarmonia, pode estar perturbado. E aqui está muito claro que quando a doença se instala no corpo, né, ele diz aqui, ela é uma forma de restaurar a harmonia da alma. Então vejam que nada é por acaso, não é um sofrimento desnecessário. A doença é uma forma dura que nos leva a conquistar novamente a harmonia, porque a doença está refletindo o estado de alma. Então é importante isso para a gente ter esses olhos de ver, né, como dizia Jesus, entendermos o significado de cada coisa, porque a dor é um alerta, é um sinal de que precisamos repensar, né, condutas, nossa atitude, para que a gente possa, de repente, escolher um caminho melhor, né? Não fosse a prova e ninguém conseguiria entesourar compreensão e discernimento. As provas, né, pessoal? Provas que por muito tempo ainda as teremos na vida. Porque a gente percebe que até os bons espíritos, como diz lá Kardec na escala espírita, né, até os bons espíritos têm provas no processo reencarnatório. As provas são um mecanismo da evolução que nos conduz à evolução. E ele diz que através dessas provas da vida, nós desenvolvemos compreensão e discernimento. Compreensão melhor das leis divinas, e compreensão, acho muito importante, no sentido de compreender o semelhante. Quando a gente compreende que estamos convivendo com irmãos, né, em humanidade, em diferentes níveis evolutivos, a gente vai, importante desenvolver mais paciência, tolerância, entendendo que, às vezes, o outro não conseguiu ainda conquistar aquilo que já conquistamos, para que a gente tenha um pouco mais, então, de tolerância com relação à atitude do outro. Não queiramos exigir aquilo que o outro ainda não pode dar. E o discernimento, né, entre o bem e o mal, as escolhas, saibamos fazer escolhas melhores. Continua Emmanuel. Nos dias de desacerto, ainda quando te reconheças na sombra do fracasso, levanta-te, reinicia a tarefa e contempla de novo a bênção do sol, na convicção de que o erro superado nos ensina indulgência, amolecendo-nos o coração, a fim de que venhamos a entender e desculpar as faltas possíveis dos semelhantes, mesmo nas crises que te estrangulam a sensibilidade. Ser fiel ao ideal de servir e não esmoreças. Né? Emmanuel nos fortalecendo aqui para que continuemos servindo, mesmo quando nós percebemos aqueles momentos de queda nossa. Eu creio que nós, quando erramos, sentimos assim, ruim com essa situação, porque nós queremos acertar. Nós já estamos numa condição evolutiva que nós procuramos fazer o melhor. Mas como nem sempre a gente consegue, eu creio que naqueles momentos que a gente fracassa, que a gente erra, nós somos tomados de um pouco ali de desânimo, né, de tristeza, por que eu errei novamente? Mas Emmanuel vem nos fortalecer, né? Busque forças para prosseguir. E ele dá o exemplo, né, a bênção do sol, como nos a dizer que cada dia traz novas oportunidades, que não fiquemos presos ao erro,
que não deixemos o desânimo tomar conta e continuemos, né? E aqui me lembro até do apóstolo Pedro, muito belo quando Pedro era até intransigente, né? Tentando ali proteger Jesus daquelas pessoas que ele achava de má vida, né? Pecadoras. Pedro afastava até as pessoas do mestre, achando que, né, não mereciam, eram pecadores. E quando ele nega o Cristo por 3 vezes, ele cai em si. Ele percebe que ele não tinha essa perfeição também. E a partir dali a gente vê o apóstolo dedicando-se à causa do Cristo, com aquele amor, com aquela maturidade espiritual de acolhimento a todos aqueles que buscavam a casa do caminho. Não espere por descanso eterno, quando não tiveres a paz dentro de ti. Quer dizer, né, Emmanuel está dizendo aqui, descanso eterno, eu penso assim, no sentido de nos livrarmos, quando a gente conseguir, né, se desligar das reencarnações expiatórias. Porque enquanto nós reencarnamos com expiações, nós estamos em lutas, né, travando batalhas ainda, enfrentando situações dolorosas. Mas quando a gente conquistar a paz de consciência, que a gente não precisar mais reencarnar de forma expiatória, é como se tivéssemos, né, simbolicamente, um descanso dessas lutas. Teremos a consciência pacificada, né? E finaliza, então, Emmanuel. Haja o que houver, não te interrompas na tarefa da execução, para ouvir sarcasmo ou censura. Oferece o melhor de ti aos que te compartilham a estrada, e conservando a consciência tranquila, trabalha sempre, lembrando a cada momento que assim como o fruto fala da árvore, o serviço é a testemunha do servidor. Então aqui eu acho que Emmanuel está nos alertando para que a gente não se preocupe com a chamada voz do mundo, o que os outros vão dizer, né? E a gente precisa se recordar que o amor, para se fazer na Terra, ainda exige um alto preço. Vejam bem, quando Jesus e os grandes missionários vieram à Terra, por imenso amor à humanidade, eles sabiam que eles seriam, muitas vezes, injustiçados, desprezados, ofendidos, né? Não, eles seriam, assim, eles sabiam que o preço do amor por nós não teria retribuição merecida, vamos dizer assim. Porque o amor na Terra, enquanto essa humanidade, nós ainda estivermos nessa condição, muitas vezes vai haver ingratidão, revolta, falta de reconhecimento. Então, esse amor, né? Quando a gente procura fazer com amor, a gente não deve preocupar-se com os outros, com o que vão dizer, com o que vão falar, com o que vão achar. Porque Emmanuel está dizendo aqui, assim como o fruto fala da árvore, o serviço é a testemunha do servidor. Procuremos realizar o nosso melhor, né? O serviço realizado é a nossa resposta da consciência pacificada no bem. E assim, então, eu penso que podemos concluir que servir está associado com caridade e humildade. Para nós buscarmos ser bons servidores, é muito importante, então, nós não nos sentirmos superiores ao outro, melhores que o outro. Trabalhemos essa questão da humildade em nós, né? Para que a gente use de empatia, se colocando no lugar do outro, imaginando as dores que aquela pessoa enfrenta, para que possamos entender, muitas vezes, certas atitudes daquela pessoa. E assim a gente desenvolva mais compaixão, né? Tão belo esse sentimento da compaixão, de querer aliviar um pouco a dor do outro. Então, creio que fica essa lição para nós aqui. Agradeço mais uma vez o convite, uma alegria estar aqui com vocês, agradeço muito, uma boa noite para todos, muita paz, um abraço fraterno.
Nós que agradecemos, Paulo, pela sua disponibilidade, pelas palavras, pela mensagem tão rica, né, que Emmanuel traz nesse capítulo. E é justamente isso, é que nós vamos levar daqui, né, o nosso trabalho que a gente fez, né, nesse sentido. Tanto é que a semana retrasada eu participei, né, do trabalho do centro, e o que mais os mentores lá naquela noite que vieram falaram só sobre isso, sobre o servir, sobre a caridade, o quanto nós estamos fazendo, né, pelo próximo. E aí a nossa cura também, né? Nós fazemos esse trabalho e nos curamos também. É muito lindo. Muito obrigada, Paulo. Muitas reflexões maravilhosas. Obrigado. Imagina. Nós vamos então agora para a última parte do nosso encontro desta noite, que é a vibração. Então, convido a todos, né, a fecharem os olhos, a se sentirem mais confortáveis. E é o momento que nós vamos nos reconectar com o Pai. Vamos acalmar nossos corações, serenar nossa mente. Porque neste momento, nós vamos até a porta principal, a porta de entrada da nossa casa, do nosso lar, para receber a visita do nosso Mestre Jesus. Abra sua porta para Ele, convide-o a entrar em seu lar, o abrace, deixe que a sua luz e o seu amor te envolvam neste momento, trazendo paz, trazendo esperança, alegria em seu coração. Jesus percorre todos os cômodos, retirando fluidos maléficos, perturbadores, e trocando pela paz, pelo amor, pelo equilíbrio, pela harmonia, derramando nos corações de todos que nele habitam o seu amor, o ânimo e a coragem para vencer as dificuldades. Ele recarrega as nossas energias, alivia nossas dores, e juntos com o Mestre, nós vamos levar toda esta luz que está ao nosso lado para todo o nosso planeta. E esta luz percorre todos os continentes, todos os países, todos os governantes, derramando em seus corações muita luz, muito discernimento, para cumprirem a sua missão com honestidade, com dignidade, com democracia. Esta luz também vai adentrando todos os hospitais, clínicas médicas, fortalecendo todos os pacientes, seus corpos físicos e espirituais, minimizando suas dores, dando mais ânimo e força a todos que lá estão, acompanhantes, trabalhadores. Esta luz também percorre as penitenciárias, as cadeias, os presídios, na esperança de que todos os irmãos que lá estão trancafiados despertem
Senhor, para o bem, para o amor, para o arrependimento. A tua luz também, Senhor, visita os asilos, os orfanatos, diminuindo a solidão, o abandono de todos que lá estejam. Colocando em seus corações mais esperança de dias melhores, de dias mais felizes. Que esta luz, Senhor, cuide de nós durante toda a semana e que nós possamos levá-la agora, amigos, familiares que estão com algum problema de saúde ou hospitalizados, emocionalmente abalados por alguma razão. Vamos mentalizar esses amigos, essas pessoas que necessitam desta luz que o Cristo nos trouxe esta noite. Vamos pensar neles com carinho, mandar vibrações de saúde, de fortalecimento. E envolto, Senhor, nessa luz maravilhosa, nessa corrente de amor, nós agradecemos por mais um Evangelho no Lar. Nós agradecemos a todos os mentores do Centro Espírita Vicente de Paulo, que nos envolvam, que nos apoiam, que nos sustentam. Agradecemos, Senhor, todos os benfeitores que não nos abandonam, que abrem os nossos caminhos para o bem, para o amor, para a verdade, Senhor. Que a nossa semana seja repleta de muita saúde, de muito trabalho, muito ânimo e coragem para vencermos as nossas provas, os nossos obstáculos. Gratidão, Senhor, gratidão, Mestre Jesus. E assim, em teu nome, nós encerramos mais este encontro do Evangelho Online. Que assim seja.